gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Serena Claus, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de licenciatura em teatro lá na Universidade Federal de Goiânia, na UFG. E essa é a segunda aula, né, dessa oficina de teatro, é uma sequência de seis vídeos, de mais ou menos meia hora. E se você ainda não assistiu a primeira, eu te convido aí a assistir. Tá muito legal. Essa segunda aula, ela traz uma abordagem um pouco mais teórica. A terceira e a quarta aula também vão ter essa parte mais teórica, mas todas as aulas eu tentei trazer a questão da criação também, da fruição, como uma maneira de não ficar uma coisa tão monótona também, e para afirmar esse conhecimento, né? É, a partir das referências que foram trazidas, como a gente pode criar alguma coisa. Então, nessa aula eu vou tentar trazer um pouquinho de uma linearidade histórica, né? Nessas próximas aulas também, de entender como se dá essa história da arte, como se dá essa história do teatro, esse desenvolvimento, né? Até porque a gente é fruto dessa trilha histórica, né? Todos os acontecimentos, todos, é, todos os movimentos estéticos, de alguma forma eles chegam até a gente, né? Então é importante a gente estar ciente de tudo que aconteceu, até como base para a gente entender como as coisas funcionam hoje, né? E a partir disso desenvolver experimentações, criações. Então eu trouxe algumas reflexões antes de começar, para a gente pensar, né? Como que a arte reflete as transformações e as relações sociais? Por que estudar a história da arte e a história do teatro? Quando começa o teatro? Para fazer esses slides eu usei a Margot Bertot, né, e o Gombrich, que eles trazem esse assunto da história da arte, a história do teatro. Então, né, essa questão de quando começa o teatro, ela é vista de maneiras diferentes por historiadores diferentes, né? Algumas pessoas acreditam que o teatro primitivo já é uma espécie de teatro, né, na pré-histórica. Alguns consideram que o teatro surge junto com a escrita, a questão do texto, da dramaturgia. Outros já acreditam na questão dos gregos como a primeira manifestação teatral. Então, eu sou das adeptas do teatro primitivo, né? Eu acho que no teatro primitivo já existiam muitos elementos teatrais que tem muito forte essa teatralidade mesmo, e elementos que são fundamentais no teatro a gente vê surgindo nesse momento. Então, a transformação e a imitação no teatro primitivo, elas são colocadas como formas arquetípicas do ser humano entender o próprio mundo. Então, desde bebê, né, o ser humano ele é ensinado a copiar. Então, a gente aprende a falar através da cópia, a gente aprende a se movimentar imitando, né, representando aquilo. Então, no teatro primitivo, a gente não tem uma linguagem dramatúrgica, a gente não tem uma escrita, mas a gente tem a representação, né? Representações de uma outra realidade. É importante a gente entender que nessa época não existia uma separação muito rígida sobre o que é arte, sobre quais são os papéis sociais. Então, a arte ela transcende muito todos esses espaços, o espaço da caça, o espaço doméstico, o espaço coletivo. E pensando na questão do público, né, que é um elemento principal no teatro, ele estava muito presente nesse teatro primitivo, justamente por ter essa questão do ritual, né? É, a arte também está muito ligada com a questão da religiosidade, desculpa, na época, né? E, e o público, né, eles funcionam como parte desse ritual. E existe um mediador, que no caso poderia ser um xamã, né? Um chefe da tribo, que até a gente vê essa questão de um mediador, de um artista, de um ator, de alguém dentro de uma religião, e esse espectador, né, esse público, que também participa de maneira ativa nesse ritual, né?
Então, essa arte realmente intrínseca, incorporada na forma humana, é algo que a gente não consegue fazer uma separação no entendimento que a gente tem hoje, porque é uma maneira bem diferente de entender a arte, né? Então, a gente tem algumas referências que são as pinturas pré-históricas, né? Que a gente consegue ter uma noção. E é importante a gente entender que no teatro primitivo, a imagem, ela recebe um poder, assim, imenso, né? Essas pinturas, elas eram usadas durante os rituais, né? Os rituais de caça. Então, eles, por exemplo, podiam usar uma imagem, pintavam essa imagem na parede e tacavam lanças nela, né? Como se atacar essa imagem pudesse trazer sucesso durante a caçada do animal em si. Então a imagem recebe um poder de co-criar a realidade, né? De ser realmente mágica. E a arte ela recebe esse papel de representar essa outra realidade, né? Essa outra ordem. Aqui eu trouxe algumas imagens. Essas pinturas pré-históricas, né, foram achadas na França. Aqui na segunda imagem já é uma questão de uma comemoração, né, de um ritual de agradecimento, talvez. Nesses slides eu trouxe alguns exemplos da questão do teatro primitivo, como a pantomima dos rituais de caça, né, dos povos da Idade do Gelo, da Idade da Pedra, a questão do xamanismo, do toteísmo que surgem mais ou menos nessa época. O totem, né, justamente trazendo esse poder da imagem, aquele totem, aquela imagem tem poder suficiente para afastar o mal ou para atrair a fertilidade, para atrair paz. Então, essa imagem tem um poder muito grande, né, de proteção, de elevação. Eu trouxe também alguns outros elementos teatrais, né? Como por exemplo, havia toda uma preparação do figurino, né? Das roupas que seriam usadas. Então a gente tem os chocalhos, temos as peles de animais, as máscaras, que são algumas tribos que ainda têm esses costumes, né? Os índios Hopi, norte-americanos, ainda fazem a dança da grande serpente, né? A tribo Ainu com a festa do troféu do urso. E eu trouxe também essas estatuetas, né? Vou tirar aqui para ficar melhor. A estatueta de Vênus, né? De Willendorf, ela data de mais ou menos 20 mil anos antes de Cristo, que é justamente desse período que tem esse culto à fertilidade, né? Da grande deusa, que traz justamente essa mulher que ela tá grávida, que ela tem seios fartos, como uma representação dessa abundância, né, da fertilidade. Aqui também temos o Homem-Leão, imagens de máscaras datadas de 9.000 a.C., né, no sul da Judéia. E a máscara, ela realmente toma a identidade da pessoa que usa, né, nesses rituais. Ela é usada como uma maneira de tirar a individualidade daquela pessoa e personificar essa divindade, né? Esse espírito que está sendo representado através da máscara. Então a máscara ela traz o poder de transcender o humano, não só para a pessoa, para o dançarino, por exemplo, o dançarino mascarado que usa essa máscara, é, como também para esse público que assiste, né, que tem um vislumbre dessa elevação que a máscara traz. Também temos as carrancas, né, que são aquelas imagens imensas colocadas na proa dos navios, justamente para essa questão da proteção, né? E até hoje a gente vê elementos do poder da imagem, né? Então eu trouxe também alguns outros elementos cênicos, né, que existiam nesses rituais, como a iluminação, que geralmente é, era com o fogo, né, que brinca com essa coisa esse jogo de sombras, né, os aromas, os ritmos
E também a gente encontra elementos farsescos de uma maneira primitiva, né? De uma maneira que são sementes, né? Para depois desenvolver uma coisa mais próxima da comédia como a gente entende. E é importante a gente pensar que nesse momento não existe uma separação entre o que é sagrado e o que é profano, né? Essa separação, ela vem junto com os ideais da Igreja Católica, que é a questão do pecado, da absolvição. Então não existe essa separação rígida. O Egito Antigo, né? Traz muito o questionamento da arte funerária, né? Da arte fúnebre. Então, existe toda uma preocupação com a questão da pós-vida, com a questão da morte, né? E essa continuidade da vida. Então, tem toda a mumificação, tem toda a questão da pirâmide, né? Que são esses túmulos, essas tumbas que têm esse formato geométrico triangular, justamente para direcionar o faraó para a pós-vida, né? Para os céus, apontando para os céus. Uma coisa que a gente tem que entender no Egito é que não havia uma separação muito rígida do que era política e do que era religião, né? O faraó, ele tá como uma figura central, tanto na questão da política quanto na figura religiosa, né? E também na questão da cultura, da arte. É a nobreza, é o faraó que ditam como vai ser a cultura do período, né? Então, o popular, ele não tem uma voz. Outra coisa que é muito presente, né, no Egito Antigo, são as artes plásticas, né? A gente vê que tem toda uma preocupação estética com a imagem mesmo. Então tem toda uma tecelagem, é, tem todas as pinturas, né? Aquelas pinturas que elas são de duas dimensões, né? E justamente dá continuidade a essa questão do poder da imagem, né? Uma coisa que é engraçado a gente pensar é que durante muito tempo, né, nessas pirâmides, quando os faraós eram enterrados, alguns servos que serviram na vida desse faraó, eles eram sacrificados e enterrados juntos com esse faraó para que eles continuassem servindo na pós-vida, né? E com o passar do tempo, isso começa a ser substituído, isso começa a desaparecer. E no lugar dos sacrifícios, eram colocados bustos que eram esculpidos, né, desses servos, como, como se naquele busto, naquela imagem, realmente carregasse a vida, né, a alma daquele servo, para que ele continuasse servindo na pós-vida. Então a imagem ela é tão poderosa no Egito Antigo que ela é capaz de conduzir a vida, de ajudar o faraó na sua pós-vida, né? Com a Pedra Roseta a gente tem acesso, né, aos mistérios de Osíris, que conta justamente sobre a vida de Osíris, sobre sua morte e sobre sua ressurreição, né? E eu acho que isso parece familiar para algumas pessoas. Os mistérios de Osíris, eles eram realmente encenados, eles eram representados, mas eles não eram representados para a população, eles não eram algo coletivo, né? Essas representações eram voltadas somente para a elite, para o faraó. Então, o Gombrich, ele traz essa fala que é o apego à tradição da corte sufoca as sementes do drama, né? Por quê? Porque a corte, ela ditava todos os caminhos culturais e, e o povo, né, os servos, eles não têm um domínio suficiente para lutar contra isso, né? Eles não têm esse poder de de tentar criar alguma coisa própria, né? Eles ficam realmente à mercê dessa arte egípcia e, e a corte ela dá muito mais voz, dá muito mais importância às artes plásticas, né? Então a linguagem visual é uma linguagem que vai florescer muito, mas a linguagem do drama
ela não desenvolve, né? Ela acontece, mas ela não é desenvolvida. Eu trago aqui esse slide sobre o Antigo Oriente, né? Por causa do tempo, eu não consegui fazer uma pesquisa muito a fundo para trazer como cada civilização se desenvolveu, né? Na questão teatral, na questão artística. Mas eu deixo a provocação para vocês e também para mim, para estudar um pouco do Oriente, né? A gente está muito presa a uma visão eurocêntrica que que os conhecimentos que a gente recebe, eles estão muito mais próximos dessa questão eurocêntrica e a gente acaba deixando o Oriente de lado. Mas é importante a gente saber, pelo menos, que na Mesopotâmia, na Pérsia, na Turquia, na Índia, na Indonésia, já existia representações dramáticas, já existiam as suas primeiras também sementes do que vai gerar o teatro nesses lugares. Então, eu trago esse slide mais como uma reflexão e como uma provocação para que a gente olhe um pouquinho mais para o Oriente, né? Então, gente, na China, né, a gente tem a formação da China, da nação chinesa, mais ou menos em 2700 a.C., com o imperador Huang Ti, né, que ele por si só ele já traz uma ideia de uma arte ligada com a política, né? O Huang Ti, ele usava da música, justamente acreditando que essa lógica matemática que existe na música, né, das oitavas, representava muito sobre as leis e as ordens do mundo. E, e a música, né, era usada pelo Huang Ti nas reuniões políticas, então eram sempre aconteciam sempre apresentações musicais para convidados, justamente por acreditar que a música podia equilibrar o ambiente, trazer paz, trazer ordem. Na China a gente também tem as danças xamânicas Wu, né? Que são justamente essa questão da pantomima que traz a representação da natureza, né? Como uma forma de dominar essa natureza, de adquirir um poder sobrenatural, né? Que está muito ligado com a ideia que a gente falou um pouquinho atrás sobre a questão do teatro primitivo, né? A gente também tem, né, nessas cortes, os bufões e os mimos, que justamente aparecem como essa figura de entretenimento, né? De de comédia, de uma coisa farsesca que busca justamente entreter esses imperadores e, e a gente vê também, principalmente, né, com o imperador Wu Ti, no ano de 121 a.C., a gente vê a criação, é uma lenda, né, que contam sobre o Wu Ti, dessa primeira criação do teatro de sombras, né? Então, esse imperador, ele, segundo essa lenda, né, ele, ele perde uma concubina, uma bailarina, que ele era completamente apaixonado e ele fica devastado, assim, ele fica completamente devastado e nessa imagem, nesse momento surge o Shao Wong, que, que fala que ele tem o poder de trazer os mortos de volta, né? De poder estabelecer esse diálogo com os mortos. E qual a ideia, né, que ele tem? Ele pega um tecido branco e ele pendura, né? Ele manda que pendurem esse tecido contra o sol e com couro de peixe, né? Ou couro de algum outro animal, ele faz o formato de uma bailarina, né? O formato dessa concubina. Então, nesse primeiro momento, né, enquanto ele toca a flauta, ele usa desse boneco, dessa sombra, dessa bailarina, dessa concubina, para para meio que enganar o imperador, para trazer essa questão da vida, né, da pós-vida ali através da arte. Conta-se também que depois, em outros momentos, ele já não conseguiu ter a mesma criatividade para fazer isso e ele acabou sendo decapitado.
Nesse mesmo imperador, nesse mesmo império do Wuqi, né, também tem os 100 jogos, que eram quase como festivais que aconteciam nas feiras, nos mercados, na qual existiam muitos mágicos, né? Eles se apresentavam em qualquer local, meio na rua mesmo, improvisado, e apareciam esses malabaristas, esses acrobatas, esses engolidores de espada que faziam essas apresentações, né, nesses mercados. Então, algo que já se aproxima um pouco do circo, da maneira que a gente conhece hoje, que também está muito ligado com a questão teatral, né, com as artes da cena. Mais para frente, a China também se desenvolve em outras linguagens, né? Na xilogravura, nas pinturas, nas esculturas, nas tecelagens e de maneira muito rica, né? Muito construtiva, que influencia tanto o Oriente quanto o Ocidente mais para frente, né? Uma coisa que é importante dizer, né, sobre essa oficina é que eu não estou pretendendo formar nenhum historiador de arte com ela, né? Essa oficina é mais para pessoas que estão se introduzindo, que não têm muito contato, né, com a área teatral ainda, os não atores. Então eu estou tentando trazer, através dessa linha histórica, mais uma introdução mesmo sobre esses conceitos teatrais, sobre a história do teatro, justamente para provocar uma especificação mais para frente, né, com o que a pessoa que está participando dessa oficina se identificar. No Japão, a gente tem essa citação, né, do Konkinshu de 922 depois de Cristo, ainda no primeiro milênio, que é de um primeiro essa primeira coletânea de poemas, né, que chama Konkinshu. E ela começa assim: é a poesia que movimenta sem esforço o céu e a terra, e desperta a compaixão dos deuses e demônios invisíveis. E é na dança que a poesia assume forma visível. Então, o que a gente precisa saber sobre o teatro japonês? Deixa eu deslizar aqui para ficar mais bem visto. É um teatro muito simbólico, desde o começo. É um teatro que ele traz muito o poder da sugestão, né? Então, o que esse objeto ele vai sugerir como uma representação cênica? É, se eu quero representar um dragão, será que eu realmente preciso trazer um dragão? Como eu vou trazer um dragão para a cena, né? Então, eu posso usar de bonecos, eu posso usar de objetos simbólicos para trazer esse poder de sugestão, né? Para que o espectador ele entenda o que está sendo passado, para que o espectador entenda um dragão, mesmo que não tenha um dragão em cena, né? O Japão ele também traz essa questão das danças, né? Das danças primitivas. Tem a Kagura, né? Que são essas primeiras danças, também com essa ligação com a natureza, com o sentido espiritual, né? São esses ritos mágicos. Então a gente vê que o teatro, a arte, ela sempre vem desse espaço de espiritual, né? Desse espaço do ritual. Então ela está muito ligada com essas questões que vão além do humano, né? Que transcendem o humano. O teatro de bonecos, ele surge um pouco mais tarde, né? O teatro japonês, ele demora um pouco a se formar, né? Justamente porque ele tem tantas possibilidades, tem tantos caminhos, tantas criações que são diferentes, que elas vão se desenvolvendo ao passar, né? Da história, dos impérios, das dinastias. Então a gente tem o teatro de bonecos, o Bunraku, né? Com a primeira representação, né? A primeira representação que a gente sabe
no século VII, né? Ainda no primeiro milênio. E esse teatro de bonecos ele traz justamente, não sei se dá para ver muito bem aqui na imagem, mas é a representação, uma xilogravura, né, do teatro de bonecos. E esses aqui são os bonecos, né, em cena. Então eles trazem justamente essa questão do simbólico, né? Através dos bonecos a gente consegue representar o que a gente quer, as cenas ou cotidianas ou épicas, né, dos heróis. Depois, um pouco mais para frente, com o passar do tempo também, surge o Teatro No. E o Teatro No, ele é um teatro que ele é muito simbólico, ele retoma muito a questão do simbolismo, né, que é meio tradicional no teatro japonês. Essa imagem é do Teatro No, né? Então a gente vê a questão das máscaras como algo muito presente, algo muito forte. E e a gente entende, né, que todos os objetos cênicos, todo o formato do palco, todos os elementos que estão dentro da cena, eles têm um símbolo, né? Eles têm um porquê. Eles transmitem uma ideia. E é um teatro que tem muita questão musical também. Então a gente vê nas encenações música, a gente vê dança, a gente vê canto. Então, a principal ideia do teatro no é a questão do simbolismo, né? E dessas várias linguagens artísticas. A questão da máscara é muito forte, também é muito tradicional. E o teatro kabuki, ele foi criado por uma mulher, né? Lá no começo do século XVII, tem-se essa mulher criando, né? Que, que no começo, esse teatro ele sofre muitas alterações conforme o tempo, né? No começo ele estava ligado um pouco com a prostituição, justamente por ele trazer essas questões que elas são cotidianas, né? É um teatro que ele surge como algo mais popular, algo que vai contra a aristocracia, né? Contra as pessoas que estão no poder, justamente trazendo essa questão do realismo, de temas mais cotidianos. Então, no começo, esse teatro, ele trazia as danças, né? Mais ligada com essa questão da sensualidade, um pouco também com algumas orações e, e com algumas encenações cômicas também, né? É uma tendência de que tudo que traz a questão do realismo, que traz essa questão do cotidiano, de denúncia, acaba indo para um lado mais cômico, né? Então a gente. Bom, estamos chegando no fim, né, dessa aula e agora é a parte de criação. Como eu expliquei na aula passada, essa parte de criação eu não vou poder acompanhar de perto com vocês, né, justamente por causa dessa distância, né, que a pandemia nos impõe. Então, o que eu proponho que vocês façam é que vocês escolham alguma dessas obras, pode ser uma obra, uma pintura, pode ser um desenho na caverna, pode ser uma máscara, qualquer coisa que chamou mais a atenção de vocês, uma coisa que vocês sentiam mais necessidade de estudar, de marcar isso, né? Então, eu peço que vocês escolham, pode ser uma coisa mais ampla, tipo a pré-história, ou algo mais específico, por exemplo, o teatro no. Então eu peço que vocês escolham da maneira que vocês quiserem e criem a partir disso uma imagem que dialogue com a escolha. Então, por exemplo, né, eu escolhi a estatueta de Vênus. De que forma que eu posso trazer isso para a cena, né? Como eu posso representar isso através do meu corpo ou através de um poema, essa questão da fertilidade, da abundância, talvez tirar foto de um lugar que tenha mais terra, que tenha essa representação da deusa. Então eu deixo bem aberto para vocês realmente explorarem. E o que eu peço para vocês é que vocês registrem isso, né? Tirem uma foto desse desenho, desse poema,
dessa foto mesmo que vocês possam ter tirado e compartilhem isso, né? Que vocês postem essas imagens nos comentários do vídeo, justamente pra gente ver o que outras pessoas é, conseguiram ligar com isso. Às vezes alguma pessoa trabalhou a mesma coisa que você, mas foi para um caminho completamente diferente. Então é mais como uma maneira de aproximação mesmo, como uma maneira de apreciação, de ver o que as outras pessoas entenderam, né? Eu trouxe aqui também duas criações minhas, para mostrar um pouquinho do que eu faço também, né? E, e trazer esse exemplo, né? Eu fiz essas duas criações com base na personagem Ofélia. Então, Ofélia, para quem não conhece, é da peça de Hamlet, né? Do Shakespeare. E é uma mulher que ela tá numa fase de transição, que ela é muito submissa e ela acaba se afogando, se matando no final da peça, né? Então eu fiz essas imagens com a água, com esse plástico que traz a representação da água, justamente dialogando com essa personagem, né? Em nenhum momento da peça eles trazem esse cenário, né, no banheiro. Então é isso que eu proponho que vocês façam. A questão de uma imagem que dialogue, né? Não que copie. Então é isso, gente. Essa foi a oficina de hoje. Eu agradeço muito a quem tá aqui, né? A quem assistiu, quem tá aqui até o final. E é isso. Muito obrigada a todos que participaram de coração. E tchau, tchau. Um grande beijo para vocês. Até a próxima oficina.